Olá, eu vejo você e eu vou fazer esse vídeo para explicar de uma forma prática como é uma sessão de constelação. Por que eu tomei essa decisão? Porque as pessoas que não conhecem como o que é a filosofia sistêmica e como é uma sessão de constelação, a pessoa fica insegura de marcar, né? De saber como isso vai me ajudar. Então eu vou contar para vocês como que foi uma sessão bem interessante, como que foi montada, como que o problema raiz foi encontrado, como que é o tipo de expectativa que as pessoas veem, e eu posso adiantar para você que eu amo constelar pessoas que não conhecem nada de constelação. Primeiro porque a pessoa vem muito sem julgamento, assim, a pessoa que tem conhecimento, às vezes a gente precisa até colocar os bonecos ocultos, não dizer quem é quem que a gente vai colocar, que é para a pessoa não, inconscientemente, não sabotar a constelação dela, posicionando, né, os elementos numa posição mais saudável. Então, por ela saber os bastidores, não é que ela aproveita mesmo, a gente aproveita tudo de uma constelação, não importa o formato dela, se é em grupo, se é individual. Tem vários tipos de constelação individual também, a gente aproveita tudo. Mas eu noto que quem não sabe nada de constelação aproveita demais uma sessão dessa, porque é meio que pego de surpresa, assim, e são feitas muitas descobertas. Não tô falando isso para vender meu peixe, não, tá? Tô falando isso porque é o que eu tenho constatado. Então vamos a um exemplo. Eu atendi uma pessoa que me chama, viu um vídeo meu, me chama no inbox e fala assim: olha, eu sou fulana de tal, eu tenho um filho que foi uma grande expectativa, ela já deixou essa mensagem. Eu fiquei 11 anos tentando engravidar dessa criança. Essa criança hoje tem 4 anos. Minha expectativa de vida, né, foi essa criança, ela não usou essa palavra expectativa. E essa criança não tá falando. Eu percebi com 2 anos que ela não estava falando, isso tá me deixando muito preocupada. Você pode me ajudar? Eu falei, posso sim. Vamos marcar. Quando chegamos para a constelação, eu perguntei toda a história dela, e aí eu percebi a primeira dinâmica, que ela tinha uma baita expectativa com relação a essa criança. Porque ela ficou 11 anos criando essa criança na cabeça dela, criando esse filho, né? Eu até brinquei, falei assim, esse filho você já deve ter imaginado ele na faculdade, no consultório médico, se você escolheu que ele vai ser médico, ou no escritório, se você escolheu que fosse advogado. Então, ele já veio com essa carga toda, né? Então, ela já tinha essa expectativa toda com esse filho. Ela ficou 11 anos criando mentalmente toda a vida que esse filho teria, a melhor vida, que ela achava que era o melhor para ele. Lembrando disso. Aí vem esse menino, que nasce tão carregado, tão deixa eu pôr para cá que é para ficar na tela tão sobrecarregado que ele vem com o nome do pai, de tantas funções, né, que ele já vai ter que ter. Aí eu começo aquela parte, eu tô colocando os bonequinhos aqui, mas até então eu tava na entrevista, tá? E já peguei. Aí ela chega para mim e diz assim, a criança não tem um diagnóstico ainda. Qual é o diagnóstico? Você vai dar o diagnóstico, você consegue dar um diagnóstico? Eu falei, não, o diagnóstico é o neuropsicólogo que vai dar, o neurologista, o fono. Aqui nós vamos ver as dinâmicas ocultas. Nós vamos constelar você. Então, a gente precisa escolher um tema para abrir sua constelação. E eu acredito que o tema aqui seja expectativa. Eu acho que a gente precisa constelar a expectativa que você tem e que você alimentou com relação a este filho.
Seguimos por esse caminho. E quando há dinâmica de crianças que não falam, pode ser que exista algum emaranhamento com alguém que teve algum destino difícil, um suicídio ou um assassinato. E aí eu fiz essa pergunta. Tudo pode ser, ok? Nada é, por isso que a gente constela. Porque nada, se fosse assim, ninguém precisa constelar, né? Seria, se a pessoa sente isso, é porque aconteceu isso. E não é assim que funciona, ok? Aí eu perguntei se houve algum destino difícil. Ela disse que teve um tio da mãe dela, né, um tio avô, que tinha uma vida muito confortável. A mãe dava tudo, a mãe dele dava tudo para ele. E um dia a mãe deu um belo carro para ele. Ele era um molecote, um mocinho. E ele imprudentemente, acho que bebeu e tal, e bateu esse carro. Ele, por medo de falar para a mãe que bateu o carro, ele suicidou-se. E aí a gente coloca esse tio-avô no campo. E aí eu descubro mais um emaranhamento de um destino difícil. A avó dela vivia num casamento onde o avô traía, um casamento difícil, né? E morreu de tuberculose aos 47 anos e aguentou tudo calada. Então, essa parte do aguentar tudo calada não foi ela que disse, foi aparecendo. Então, o que apareceu aqui? Uma mãe que criou um monte de expectativa do que era certo, errado, bom e mal para esse filho. Então, para ela estava doendo muito o fato dele não falar. Para ele, estava tudo bem, ele só tinha 4 anos. Ela tinha uma dor, um sofrimento disso. E aí, aqui está a dinâmica oculta agora, porque ela tem dó deste filho. E aí, quando eu trago este tio que suicidou, que teve um destino difícil, ela tem o mesmo sentimento. Ela tem dó do destino. E aí, quando eu trago esta avó para ela tem o mesmo sentimento. Ela tem dó. Então, tem uma frase que eu aprendi com a minha mentora de negócios, a Alessandra Camilo, que ela fala sempre: nunca tenha dó de alguém cujo destino você não suportaria viver. Quando a gente tem dó de uma pessoa, quando a gente tem dó de um destino, a gente se emaranha com aquilo. E se emaranhar, às vezes, é criar uma fidelidade oculta a ponto de repetir aquele padrão. E era o que estava acontecendo aqui, né? Esse tio aqui, ele preferiu não falar que bateu o carro. Essa tia aqui, essa avó, ela aguentou toda aquela situação do casamento calada, morreu de tuberculose, calada, preferiu não calar. Quando a gente coloca, aí aqui para terminar uma constelação dessa, a gente coloca as funções em ordem, a gente deixa tudo em ordem, a gente faz as frases de cura, né? E aqui, no caso, nesse tio, a frase de cura, uma das frases, né? É: tio, eu desisto de ter dó de você. Tudo foi como foi. E ela não conseguia falar, ela falava: não consigo não ter dó. Então não pensa que assim, não tem solução mágica, né? Porque as frases de cura vêm, às vezes a pessoa não dá conta daquilo. Precisa de mais um bocadinho, né? E aí a gente fala assim: então, querido tio, eu devagarinho eu vou desistindo. Devagarinho, um dia de cada vez, eu vou desistindo de ter dó de você.
E aí quando a gente traz essa avó, e ela se coloca pequena diante da avó, porque a avó é grande, ela é pequena. A avó veio antes dela, as 3 leis, lei da hierarquia. Vó, você é grande, eu sou pequena. Que ela percebe a força que essa avó tinha de aguentar tudo que aguentou. Que ela percebe que ela precisa ser pequena, porque ela não pode julgar que a vida dela teve uma avó boa, ou a avó dela teve uma vida boa ou ruim. Isso é um problema da avó dela com a avó dela. E se a avó dela escolheu aquele vô, é porque eles eram do mesmo tamanho e que estava tudo bem para eles. Estava tudo bem para aquela avó estar naquele casamento. Que ela não podia ser salvadora daquilo. Que ela deveria se colocar no lugar de pequena e aceitar que tudo foi como foi. Quando a gente faz esse movimento, as coisas voltam para a sua ordem, para a ordem, para o seu lugar, até as expectativas que ela tem. E daqui para frente é um movimento que ela vai fazer devagarinho. Porque ela tomou consciência, até então o discurso dela era: poxa, eu esperei tanto esse filho, eu planejei tanto esse filho, e ele não fala. E eu planejei para ele a melhor vida possível, e ele não está tendo a melhor vida possível, porque ele não fala. Esse era o discurso inicial. Quando termina a constelação, ela consegue enxergar que nem tudo aquilo que ela planejou achando que fosse o melhor para ele é o melhor para ele. Que de repente para ele está tudo bem. E que sim, ele pode estar emaranhado com essas histórias. E à medida em que a gente faz essas frases de solução e a gente coloca no campo morfogenético, que isso aqui é um campo morfogenético, as funções em ordem dentro desse sistema, a vida começa a entrar no flow. E as mudanças vão acontecendo devagarinho. O nível de consciência aqui agora é outro. Tomar consciência de um problema é 50% da resolução dele. Assumir que você tem, assumir que você esbarra em alguma coisa, em alguma dificuldade, é 50% da solução. Se você pegar nas reuniões de AA, o que eles esperam, a primeira coisa que eles esperam de uma pessoa que está se propondo aí nas reuniões, é que a pessoa fale: olha, eu sou um dependente químico em recuperação. Quando a pessoa assume que ela é um dependente químico, ela já está 50% curada. E até a pessoa chegar nisso, é um caminho. Então eu vou ficando por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido exemplificar como que funciona uma sessão de constelação. Não é bruxaria, não é adivinhação, não tem milagre, ninguém aqui sai com hemograma zerado. Não é isso. Mas é um movimento muito profundo e importante. Se você escolher fazer, você vai conseguir olhar para um problema, né? Porque a gente constela um problema de cada vez, às vezes aparecem mais coisas, nessa daqui acabou aparecendo, mas algumas coisinhas sempre aparecem. Mas você consegue olhar para um problema com um olhar em direção ao saudável. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Caterine Rieira. Eu peço que você se inscreva no meu canal do YouTube, que você dê um like no meu vídeo, que você compartilhe esse vídeo com pessoas que você gosta, com pessoas que não conhecem constelação. Na minha página, você colocar no Google Caterine Rieira Terapias, você vai cair na minha página de vendas e lá eu preparei um e-book com 12 lições para a prosperidade. É um e-book gratuito, bem precioso, que eu uso um método de terapia quântica, integrativa e sistêmica, onde eu coloco 12 lições que vão dar uma alavancada, uma destravada na tua prosperidade. Baixa lá. Muito obrigada. Namastê.